E se houvesse uma forma visual, em um gráfico, de entender o comportamento dos materiais plásticos dentro das máquinas de moldagem, tipo uma injetora ou uma extrusora? E se eu dissesse para você que essa forma gráfica já existe? E se você quiser conhecer, basta assistir o vídeo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos diagramas PVT, pressão, volume e temperatura, que são uma forma gráfica de entender o comportamento do material, principalmente de expansão volumétrica sob temperatura e pressão. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito rápidos aqui do canal que você já conhece de assistir vídeos aqui no YouTube e de assistir aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, garante sua inscrição, ativa o sininho para ser notificada sempre que um vídeo de conteúdo novo for publicado com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos. Faz a sua parte. Deixa sua curtida, seu comentário, pega o link e compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos nas suas redes sociais, nos seus grupos de discussão técnica, no WhatsApp, enfim, em todo lugar para a gente atingir um número cada vez maior de pessoas, o vídeo ganhar relevância e a gente poder disseminar informação a respeito dos materiais plásticos. Me segue também no Instagram para receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e conhece os meus cursos online. Os links estão na descrição do vídeo, assim você vai se capacitar e poder concorrer às melhores vagas na área de plásticos. E fique atento, fique atenta, porque nos próximos dias vão abrir as inscrições para o próximo curso MCI, Método Científico de Injeção, a turma 6, e as vagas são limitadíssimas. Então assim que abrir, você tem que garantir a sua vaga. Eu vou anunciar aqui no canal, em todas as minhas redes sociais. Então fica ligada para poder garantir a sua assim que abrir. Legal? E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar o meu canal, os vídeos e ver o seu produto anunciado por aqui, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo e a gente vai bater um papo e bolar um plano de divulgação bem legal para você. Fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo, falar a respeito do diagrama PVT. E como eu falei lá no começo, PVT significa pressão, volume e temperatura. Eu vou usar algumas animaçõezinhas para explicar o gráfico ao longo da nossa conversa, e você pode baixar essas animações, os links estão na descrição do vídeo, tá? Bom, antes de mostrar os gráficos ou o diagrama PVT para você, é bom a gente entender por que eles são úteis e por que é importante a gente entender esses gráficos, né? Todo o material que a gente aquece, ele tem a tendência de expandir. A gente sabe disso, é até meio intuitivo. Então você aquece um material, e isso é verdade não só para materiais plásticos, para todo tipo de material. Você aquece e ele expande, aumenta de volume. Você resfria e ele contrai, ele diminui de volume, tá certo? Então esse é um efeito que acontece com vários materiais e em particular com os materiais plásticos. Ao mesmo tempo, se você pressiona um material, se você exerce pressão sobre ele, ele tem uma tendência de diminuir de volume. Você pressiona um material, tem a tendência de diminuir de volume. Se você alivia a pressão, ele tem a tendência de retornar a um estado de equilíbrio para aquela pressão novamente. Tá? Então, são dois efeitos diferentes no comportamento volumétrico do material, um relacionado à temperatura e o outro relacionado à pressão. E olha só, um processo de transformação de plásticos envolve aquecimento, né, porque a gente precisa sair do estado sólido para o estado fluido com o material. Então, vai haver um aquecimento e, portanto, vai haver uma expansão volumétrica nesse material. Então, um primeiro ponto importante aí. E segundo ponto importante é que a gente vai aplicar pressão nesse material para injetar na cavidade de um molde, para fazer forçar esse material a passar por uma matriz, no caso de uma extrusão. Então, em algum momento o material vai estar sob pressão. E aí a gente vai ter um efeito dessa pressão também no volume desse material. E pior, esses dois efeitos vão acontecer muitas vezes ao mesmo tempo no processo de transformação.
Então, para que a gente possa obter uma peça livre de problemas, um processo estável, livre de defeitos, a gente precisa entender o comportamento do material, e a forma de entender isso daí é através dos diagramas PVT. Eu vou mostrar os diagramas para você na tela agora, pega ele aí, ó. Aqui eu tenho um exemplo típico de um diagrama PVT para o material amorfo, que é o caso aqui do poliestireno, tá? O que a gente tem nesse diagrama? Nós temos um eixo vertical aqui, e esse eixo vertical representa o volume específico do material. O que é o volume específico? É o inverso da densidade do material. A densidade é gramas por centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro cúbico do material pesa tantos gramas. Tá? Então a gente tem isso como densidade. O volume específico, ao contrário, são centímetros cúbicos por grama, ou seja, eu pego 1 grama do material e, em determinadas condições de pressão e temperatura, eu avalio quanto aquele 1 grama ocupa de volume no espaço. Esse é o volume específico de um material, tá? E no eixo horizontal que eu tenho aqui, a gente tem a temperatura. Tá? Então aqui a gente já começa a fazer a primeira relação, né? A temperatura ou o volume específico em relação à temperatura. Primeira coisa que a gente olha aqui, vamos pegar só essa curva preta aqui por enquanto, que é a curva que representa o material, o comportamento do material, sob uma pressão de 0 MPa, 0 megapascal, o que é uma pressão manométrica, significa então que ele está a 1 atm, ele está na pressão ambiente, tá? Então, à medida que a gente aumenta a temperatura de um determinado material, nesse caso aqui do poliestireno, ele aumenta de volume, não é isso que a gente falou agora há pouco? Olha aqui, vou aumentando a temperatura e o volume do material vai aumentando. Então está coerente com o que a gente conversou, tá? Então é o primeiro dado aqui que a gente tem na curva PVT, tá? O comportamento volumétrico do material em função da temperatura. Agora note que eu olhei essa curva preta aqui, que é a curva à pressão ambiente. Mas eu tenho outras curvas aqui. Então eu tenho, por exemplo, essa curva vermelha, curva azul e assim por diante. E cada uma delas está num nível de pressão diferente. Então 50 megapascal, 100 megapascal e por aí vai, tá? Que são pressões típicas que acontecem no processo de injeção no material plástico, né? Então a gente vê que à medida que, para uma mesma temperatura, eu tenho uma pressão maior, eu tenho também um volume específico menor para aquela mesma temperatura, o que também é esperado conforme a gente falou. Numa mesma temperatura, se eu pressiono o material, ele diminui de volume. Se eu diminuo a pressão, né, ou seja, se eu aumentar a pressão, é passar da curva para uma curva mais baixa aqui, e diminuir a pressão, é passar para uma curva mais alta. Então, aumentando a pressão, diminui o volume, diminuindo a pressão, aumenta o volume. Tá? Então, é outra informação que a gente tem aqui. Esses são a forma de ler o gráfico PVT. E eu tenho dois tipos de gráfico PVT típicos, característicos. Um para materiais amorfos, que é esse que eu estou mostrando para você agora, né? Então você percebe aqui o jeitão da curva, né? Tem aqui basicamente duas regiões diferentes, mas basicamente lineares, retas aqui, né? A gente já vai falar sobre elas. E eu tenho um outro diagrama PVT aqui, agora para o material semicristalino, o poliacetal. Funciona da mesma forma, né? Volume específico, temperatura e cada corzinha aqui é uma pressão diferente. Só que você percebe que o jeitão da curva é um pouco diferente, né? E a gente já vai entender por quê. Vamos começar entendendo primeiro na curva aqui do material amorfo, do poliestireno, tá? O que está acontecendo aqui? A gente vai partir da pressão e temperatura ambiente e vai começar a aquecer esse material. Até uma determinada temperatura, né? Ele vai expandindo à medida que a gente vai esquentando, mas a hora que chega uma determinada temperatura, você percebe que essa curva dele aqui, ó, que está numa constante o aumento de volume, né? Um aumento linear de volume em função da temperatura, a partir desse ponto a gente muda a inclinação, a gente começa a ter uma expansão mais rápida do material com um aumento de temperatura. Esse ponto aqui é a TG do material. Eu tenho um vídeo falando o que é TG, vou deixar o card aqui para você assistir, tá? Mas é basicamente a temperatura na qual as moléculas do material começam a ter uma movimentação mais intensa, as moléculas estão mais afastadas e por isso ocorre um aumento de volume mais intensificado, as moléculas se afastam mais, tá? E aí então a gente percebe esse aumento de volume mais intensificado aqui na curva do material amorfo. Vamos dar uma olhada como é que é isso na curva do material semicristalino, né? Igual, a gente vai partir da temperatura e pressão ambiente, vamos aquecendo o material, e aqui a gente percebe que
na verdade, tem um negócio estranho aqui, já não é tão linear assim esse comportamento, né? No caso desse material, a TG dele já ficou lá atrás nas temperaturas negativas, não estão aparecendo nesse gráfico aqui. Ainda assim, tem uma mudança na inclinação do gráfico, porque aqui é o que acontece é a TM do material, o ponto de fusão desse material. No mesmo vídeo que eu mostrei para você agora há pouco, tem a informação do que é a TM, mas é a temperatura na qual o material passa efetivamente do estado sólido para o estado fundido. Tá? E aí as moléculas vão ficar bem afastadas realmente. Tá? Só que, como no caso do material semicristalino, elas estavam muito próximas nos cristais, a hora que ele se funde, o afastamento é maior. E você percebe, então, esse grande salto de volume aqui no material. E aí depois, na zona onde o material está fundido, ela volta a ser linear, mas ainda existe uma certa expansão. Tá? Então, a primeira diferença. E aqui você vai notar o seguinte, né? À medida que esse material passa do estado sólido para o estado fluido e a temperatura de fusão desse material, a temperatura de injeção desse material, de moldagem desse material, está girando mais ou menos em torno aqui de 240 graus, 250 graus, a diferença entre o volume que ele ocupa na temperatura de injeção, de moldagem e a temperatura ambiente, se a gente fizer as contas aqui em função do quanto ele varia de volume específico, vai dar mais ou menos uns 10%. Se a gente fizer a mesma conta para o material semicristalino, trazendo ele da temperatura e pressão ambiente até a temperatura de moldagem, que nesse caso aqui vai ser por volta aqui dos 200, 210 graus, a gente fazendo a mesma conta percebe que a diferença é muito maior, da ordem de 20%. Ou seja, para esses dois materiais que a gente está comparando aqui, quase o dobro, tá? A mensagem é: materiais semicristalinos expandem, assim como materiais amorfos, quando expostos à temperatura, mas a expansão de materiais semicristalinos é muito maior. Nesse caso aqui, o dobro da expansão, exatamente porque a gente está separando as moléculas que antes estavam na forma de cristais. Essa é a primeira informação importante que a gente tira de um diagrama PVT. O quanto que os materiais expandem e, portanto, a gente tem que entender isso daí do ponto de vista do processo, né? Se eu pegar, isso significa que se eu pegar a mesma quantidade em massa do material, comparando esses dois materiais aqui, e alimentar na injetora ou na extrusora e fizer a fusão deles dentro do canhão da máquina, lá no final, essa mesma massa de material vai ocupar um volume diferente, vão expandir de formas diferentes. É por isso que a gente tem roscas diferentes para tipos diferentes de materiais, em função se é um material amorfo, um material semicristalino, exatamente pelo comportamento, entre outras coisas, volumétrico desse material no momento da sua fusão. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto importante. Entendendo esse comportamento, a gente começa a conseguir desenhar os equipamentos adequados para trabalhar com determinados tipos de materiais. Legal? Agora eu vou mudar e vou passar um vídeo para você, uma animação, que é essa que você vai poder baixar, dessas curvas PVT aqui. Dá uma olhadinha. A primeira que eu trago para você é a do material amorfo. Vou até tirar da frente aqui o meu comando de vídeo, tá? Então a gente tem aquela mesma curva que você viu para o poliestireno, tá? E a gente vai agora animar essa curva, essa bolinha verde que você está vendo aqui, a gente vai animar essa bolinha representando o processo de injeção. A gente consegue fazer isso daqui, plotar o processo de injeção em cima dessas curvas. Seria possível fazer isso para o processo de extrusão, no momento em que o material está saindo da matriz ali. É um pouco mais complexo, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Aqui eu vou mostrar como é que você pode entender o comportamento do material na injeção, tá? Primeira coisa que a gente faz no processo de injeção é aquecer o material. Fundir esse material e levar esse material, então, da temperatura ambiente até a temperatura de fusão, tá? Ou de injeção. Então, o que está acontecendo é isso. A gente vai aquecendo o material, ele vai expandindo, como a gente já viu, passou a TGE, ele vai começar a fluir até a temperatura de moldagem, que é mais ou menos nessa região que a gente está chegando agora. Talvez um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais para cima, tá? Então essa temperatura é a temperatura de moldagem do material. E a gente percebe que já houve um aumento do volume específico desse material. Ele expandiu, tá? Na ordem daqueles 10% que a gente estava conversando. Agora olha o que é interessante, a gente vai agora aplicar pressão nesse material. Tá? Para quê? Para que ele preencha as cavidades do molde. Tá?
Então, o que a gente vai fazer? Vai mover agora da pressão ambiente, porque note, esse material, a hora que ele entrou na rosca, ele está sob pressão ambiente, aqui embaixo. A hora que ele acabou o processo de fusão, ele está lá na ponta da rosca, o bico da máquina está aberto para pressão ambiente, então ele está sob pressão ambiente também. Então a gente começa e termina o processo de fusão do material nessa curva preta. Agora a gente vai mover para as curvas mais baixas, à medida que a rosca avança e exerce pressão sobre o material. Então o que vai acontecer agora é, vamos para a pressão de injeção. A pressão começa a exercer, o material vai começar a fluir. Digamos que a gente precise de 100 megapascal para injetar esse material. Então agora ele vai estar dentro da cavidade do molde a 100 megapascal. Agora olha só que informação interessante e como esse gráfico é útil para a gente ajustar o nosso processo. Legal, eu injetei o material a 100 megapascal. Mas o que eu faço agora? Por exemplo, na fase de recalque desse material. Se eu mantiver essa pressão de recalque durante o tempo que eu preciso, ou mesmo se eu reduzir um pouco essa pressão, né, o que vai acontecer? Esse material ele vai solidificar, ele vai resfriar sob pressão. Mas note o seguinte, enquanto o material está acima da TG, ele está fluido e ele está suscetível à pressão. Ou seja, à medida que eu ponho pressão no material, as moléculas vão se mover e vão se aproximar. Tá? Então, imagina que eu estou resfriando o material sob pressão aqui em cima da curva azul. Até o ponto da TG. A partir desse ponto aqui, as moléculas se congelam no lugar em que elas estão, muito próximas umas das outras, né? Com um volume específico mais baixo, porque agora eu pressionei o material e resfriei esse material sob pressão. Só que a hora que eu voltar daqui para a temperatura ambiente, eu estou num ponto mais baixo de volume específico do que eu comecei. Ou seja, as moléculas estão mais próximas do que quando iniciou o processo. E isso é o que a gente chama de supercompactação. As moléculas estão muito mais próximas do que deveriam. E, portanto, o meu material pode ter tensionamento interno. Por esse motivo, conhecendo esse comportamento através desse gráfico, eu sei que na fase de recalque de um material amorfo, eu não posso realizar essa fase, essa etapa do processo sob pressão constante. Eu tenho que ir diminuindo a pressão gradativamente, de modo que eu vou resfriando e diminuindo a pressão até que eu termino abaixo da TG, mas nessa curva aqui, praticamente sem pressão no material, e é isso que a gente faz aqui, ó. Eu termino basicamente o recalque sobre a curva preta, e agora essa diferença de volume desse ponto para esse ponto já não é tão grande e é basicamente expansão térmica do material. Ele vai resfriar sobre essa curva sem tensionamento interno. Mas isso só é possível se você conhece a curva PVT do material e consegue estabelecer um processo em cima dessa curva. Isso é tão importante que os softwares de simulação de injeção utilizam essas curvas para fazer as suas previsões de contração volumétrica do material e inclusive de empenamento, de contração linear para você fazer o molde e também de pressão de recalque, determinar as melhores condições. Inclusive, essa curva que você está vendo foi tirada de um software de simulação computacional do processo de injeção. Tá? Então, é assim que o processo de injeção caminha sobre as curvas de um material amorfo. Vamos dar uma olhada agora como que seria no caso de um material semicristalino. Ok, agora eu tenho a curva do poliacetal, para a gente continuar nos mesmos exemplos. E eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou caminhar e plotar o processo em cima dessa curva aqui, tá? Então a gente vai aquecer o material, né? O material está sendo transportado ali pela rosca, está fundindo. Vou levar ele até a temperatura de moldagem. Pronto, material fundido, chegou na temperatura de moldagem. Agora é hora de pressionar o material, rosca avançar e colocar o material para dentro da cavidade. Mesmíssima coisa, tá? Digamos que a gente vai usar a mesma pressão, 100 megapascal. Agora, imagina que a gente vai fazer igual o material semicristalino. Eu vou diminuindo a pressão à medida que esse material solidifica. O que vai acontecendo aqui, ó? Eu vou diminuindo a pressão e vou esfriando o material ao mesmo tempo. Só que agora eu vou terminar esse processo aqui em cima, ó. É uma diferença ainda bastante
bastante grande. Isso significa que essa diferença aqui vai representar dentro da cavidade do molde em espaços vazios, ou seja, a contração é muito grande, é o dobro a gente viu, né? Então, para um material semicristalino, eu não posso reduzir a pressão durante a fase de recalque, eu tenho que manter esse material pressionado, até mesmo para preencher com mais material os espaços vazios que vão se formar em função dessa grande contração volumétrica que ele vai apresentar à medida que ele resfria e vai diminuindo a pressão. Tá? Então, no caso de um material semicristalino, é o contrário, a gente mantém a pressão durante a fase de recalque. Mas, Ricardo, e como é que vai ser a supercompactação com o material semicristalino? Vamos dar uma olhada? A gente vai reduzindo a temperatura do material sob pressão, na fase de recalque. Mantém a pressão e vou reduzindo a temperatura, vai resfriando o material. Nesse ponto, o material está solidificando, é a TM do material. Com o material sólido, as moléculas já estão no lugar, eu já coloquei todo o material que eu precisava para dentro da cavidade, preenchi todos os espaços vazios, e agora, com o material sólido, eu posso, então, diminuir a minha pressão, eliminar a fase de recalque, e agora sim eu tenho um material que vai simplesmente esfriar e contrair a sua expansão térmica. Agora, note o seguinte, eu ainda, mesmo resfriando o material sob pressão, com ele ainda fundido, estou num volume específico maior do que o que eu comecei. Isso significa que, mesmo sob pressão, eu não supercompactei o material, eu não aproximei demais as moléculas. Ele ainda tem uma expansão que é natural da temperatura para esse material. Tá? Então, conhecer esse comportamento te ajuda a ajustar o processo de injeção de forma muito mais precisa, de forma muito mais eficiente, de forma a evitar problemas no material amorfo de supercompactação e no material semicristalino de porosidades, vazios internos, rechupes e por aí vai. Olha, eu fico muito curioso para saber que insights você teve desse pequeno detalhe das curvas PVT dos materiais. Então me conta aqui nos comentários, me manda uma mensagem, que estalo que deu a hora que você enxergou esses comportamentos do material. Me fala também que outros assuntos relacionados ao PVT você se lembra e que podem nos ajudar a tornar os processos mais eficientes com base nesse conhecimento. Coloca o seu comentário aqui embaixo também, que eu fico muito curioso para saber como ele te ajudou no seu dia a dia. Me fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem também no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.